Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que gosta de um vídeo de resenha? Tem também? Nesse vídeo eu quero resenhar contigo a produção de uma encomenda que eu fiz aqui. Quem viu uns vídeos atrás aí eu falando que eu estava fazendo um suplá para teste de combinação de cor, para ver qual cor que a minha cliente ia querer, porque a cliente entrou em contato comigo, minha cliente Débora, maravilhosa, um beijo, gratidão pela encomenda, por confiar no meu trabalho. E ela entrou em contato comigo e me disse que queria um jogo de 4 americanos de crochê e um tapete redondo. É para ela presentear. E aí ela disse que queria na cor rosa envelhecido, aquele rosa antigo, que hoje em dia tá super em alta, né, como rosa chá. Eu encontrei ele como a cor rosé da Fial, tá? Foi a cor que eu utilizei aqui. Só que aí a gente ficou meio em dúvida na questão de com que cor colocar esse rosa chá, porque ela me pediu rosa com cinza. E eu, sinceramente, achei que esse rosé, né, esse rosa chá com o cinza não ia ficar muito legal. E uma coisa que eu quero compartilhar contigo aqui, eu sempre passo a minha opinião sincera para as minhas clientes, quanto à combinação de cor, quanto a modelo, quanto a tudo. Eu sempre falo a real para as minhas clientes. Eu não tenho aquilo de, ela quer, eu vou fazer porque é venda, né? Vou enfiar crochê nela de qualquer jeito. Não, eu não tenho isso, não consigo trabalhar dessa forma. Então, se a cliente faz um pedido que eu acho que não vai ficar tão legal, mesmo às vezes sendo uma questão de gosto, eu acho super importante ter essa conversa com a cliente, dizer, olha, vou fazer um, e daí tu olha e me diz se é isso mesmo que tu quer, para daí a gente dar continuidade aí na produção da tua encomenda. E foi o que eu fiz com a cliente Débora. Fiz um suplá de cada cor, né? Um americano de cada cor, aí numas combinações que eu achei que ficaria bom. Fiz todo no cinza com o detalhezinho, né, no rosé. Fiz todo cinza com o detalhezinho no rosa bebê, que é o que eu achei que ficaria melhor. Fiz ele no rosé, né, nesse rosa chá, com o detalhezinho no cinza, que eu achei que também era a cor que ela queria, né? E fiz ele todo no rosé com a beiradinha no bege, que foi o que eu achei que ficou mais harmônico, assim, eu acho que esse rosé ele combina super com areia, aquele bege bem clarinho, sabe? Então daí eu fiz essas 4 opções e levei para ela. Ela acabou escolhendo o todo rosé com o detalhezinho no acabamento no cinza. Então a gente definiu que seriam essas as cores e o tapete ela me pediu para fazer ele todo no rosé e o bico de acabamento ela me pediu um bico específico, né, de um tapete que tem lá no meu WhatsApp, no meu catálogo do WhatsApp. Ela viu lá e disse: "Ó, eu quero com esse bico aqui, que eu achei bonito". E aí pediu para fazer o bico todo no cinza. E assim foi feito. Então, fiz a produção aqui, vou compartilhar contigo a resenha do tapetão que tá aqui, tá prontinho. Não vai ter como eu te mostrar ele aberto aqui, porque ele tá enorme. A cliente me pediu que ele ficasse maior do que 1 metro, né? A proposta inicial que eu fiz para ela foi um tapete de 1 metro, e aí ela me pediu que ficasse ali com 1,20 m aproximadamente. Aí eu falei para ela que é um modelo de tapete que eu não tenho como determinar qual o tamanho exato que ele vai ficar, porque eu tenho que ir fazendo carreiras até que ele assente, né? Aí onde ele fica sentadinho, eu passo a carreira fechada e faço o bico de acabamento. E aí ela disse, não, então faz para mim ele aproximadamente com 1,20 m. Ele ficou um pouco maior, ele ficou com 1,30 m. Eu vou deixar passando aqui, ó, foto dele aberto aqui no ateliê para tu ver. Ficou bem lindão, ficou bem bonitão mesmo. Bem estiradinho, bem assentadinho, sabe? Não ficou embabadado, não ficou repuxado, ficou perfeito. E essa receita é uma das receitas que eu mais gosto de fazer de tapete redondo por conta disso, né? Porque ela fica bem assentadinha, não fica embabadando, então depois a cliente, né, não vai ter aquela reclamação de, fica tropeçando, não. Ele fica bem assentadinho mesmo. E aí eu fui fazendo carreiras, né, até que ele assentasse, aí passou ali de 1,20 m, ele assentou, disse, não, agora eu vou fazer o bico de acabamento, e aí chegamos em 1,30 m de diâmetro, né. Eu tenho certeza que a cliente não vai reclamar, porque é para usar na sala, então eu tenho certeza que ela vai gostar muito desse resultado. Para crochetar esse tapete aqui, esse tapetão, eu utilizei um total de 1 kg 112 gramas de barbante. Não pesei separado o rosé do cinza. Deveria ter pesado separado, mas eu crochetei lá em casa e a balança estava aqui no ateliê, então acabou que eu não pesei aí parte por parte, né? Mas ficou 1 kg 112 gramas de barbante número 6 para fazer essa peça aqui,
com 130 centímetros. Agora vamos falar um pouquinho sobre o valor de venda, que eu sei que tu gosta, né? Tu gosta de saber por quanto que as coleguinhas vendem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o valor de venda, tá? Eu tô trabalhando aqui no ateliê com um valor meio tabelado, que para mim tem feito muito sentido, que é R$ 100 o quilo do barbante crochetado. Então, eu pego 1 quilo de barbante, crocheto ele e, em média, o preço de venda vai ser de R$ 100 o quilo do barbante crochetado. Como se tu fosse comprar uma fruta na fruteira, uma carne no açougue. Da mesma forma, eu tenho feito o cálculo aqui do meu crochê. E para mim tem dado certo dessa forma. Embora eu sei que muita gente fala assim, ah, mas não faz sentido, porque tem barbante que tu paga mais caro, tem barbante que tu paga mais barato. 1 quilo de barbante não é bem assim para crochetar, mas eu sei da minha realidade, tá? Esse tapete ele foi feito em 2 dias. Não foram 2 dias assim super trabalhados. No primeiro dia eu tava me recuperando aí de um probleminha de saúde que eu tive. Então tava assim, crochetava um pouco, descansava um pouco, crochetava um pouco, descansava um pouco. E o segundo dia, depois de me recuperar, tinha muita coisa de casa para fazer. Então foi um dia assim que eu crochetei bastante, mas eu também tive várias outras demandas aí, várias outras coisas para fazer. E aí, acabou que não foram 2 dias, assim, super crochetados. Se eu pegasse mesmo firme, em 1 dia e meio eu faria. Quem acompanha aqui sabe, né, que eu tenho uma média de produção diária aí, que eu sei que num dia tranquilo eu crocheto 600 gramas. Fazendo outras atividades, né, sem ser aquele dia que eu me puxo no crochê. Se for um dia que eu me puxo no crochê, que eu não faço mais nada da minha vida, dedico aí várias horas do dia no crochêzinho, aquele dia que tu foca e diz assim, hoje essa agulha vai faiscar, eu consigo estar crochetando 1 quilo de barbante no dia, tá? Então, é uma coisa assim que pode ser que algumas pessoas olhem e falem assim, nossa, é muito barbante crochetado no dia, mas não é que eu seja rápida no crochê. É uma coisa que eu sempre deixei claro, né? Eu não sou uma crocheteira que crocheta rápido. Eu não sou aquela que tem maquininha na mão, sabe? Que faz bem rapidinho, que nem tem algumas colegas que eu vejo aí. Que, meu Deus, tu chega a ficar tonto olhando a mão da colega que crocheta super rápido mesmo. Eu não sou uma das mais rápidas aí no crochê. Mas eu sou aquela que dedica muitas horas, que quando pega para crochetar, vai-se embora mesmo. E até por isso que eu gosto de trabalhar modelos assim, né, que eu tenho facilidade, porque para mim o rendimento é melhor. É um tipo de peça que eu não preciso acompanhar a receita, então é só eu ir fazendo. A contagem para mim é fácil, a distribuição dos pontos para mim é fácil, então rende para mim se eu dedicar bastante tempo ali, né, várias horas do dia a fazer o crochêzinho, ele rende para mim. Então, levando em conta, né, essa minha precificação simples que eu faço aqui, um tapete que pesou 1,112 kg, se eu levasse a ponta, a risca ali isso de que 1 quilo de barbante crochetado eu vendo no valor de R$ 100, esse tapete seria vendido por R$112, R$111, né? Seria o meu mínimo aí, porque essa minha precificação simples, eu utilizo ela assim, no mínimo que eu cobro pelo meu trabalho. Então, o valor mínimo de venda aqui no meu ateliê é de R$100 o quilo do barbante crochetado. Ah, guria, mas e um tapete que ficou pesando 325 gramas? Tu vai vender por R$32,50? Não, provavelmente eu vou vender ele a 35, entende? Então, eu sempre dou uma arredondada. Então, é assim que eu tô fazendo, é assim que tem dado certo aqui pra mim. Porém, esse tapete aqui, eu vendi ele para cliente no valor de R$120, ofereci para ela, né, no valor de R$120, sendo um tapete de 1 metro. Quando ela pediu para aumentar o tapete, pediu que ele chegasse ali a 1,20 m, ficasse próximo de 1,20 m, eu conversei com ela e a gente ajustou o valor daí para R$150. Então, mesmo ele tendo ficado com 1,30 m, 10 centímetros maior do que o pedido ali da cliente, né, o pedido inicial da cliente, não vai ter problema nenhum para ela e não vai ter problema nenhum para mim também, porque o valor de R$150 ele tá acima, né, como eu falei, dessa minha precificação base aí de R$100 o quilo do barbante crochetado, tá acima, então vai cobrir esse meu custo de barbante e o meu tempo dedicado a produzir essa peça aqui.
Eu sei que é um cálculo super simples e tem muita gente que vai dizer, nossa, mas cadê o lucro? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o que lá? Mas que não sei o quê, sabe? Mas pra mim aqui tem dado certo, tem funcionado, eu tenho conseguido fazer boas vendas, tenho conseguido manter o ateliê, tenho conseguido me manter, então tem dado certo. Claro que futuramente a gente vai fazer ajustes nos valores, sim, como tudo na vida. Conforme vai ajustando, a gente vai se adaptando e se ajustando também. Mas pra mim valeu super a pena. E agora deixa eu te mostrar o kit de suplá que eu fiz para a mesma cliente. Como eu falei, ó, isso aqui me facilita muito o padrão. Eu sempre procuro para peças redondas manter esse padrão aqui, porque como eu falei, é um tipo de peça, é um tipo de padrão que para mim rende. A minha produção ela desenvolve super bem utilizando esse padrão aqui, que não se baseia naquelas fatias de pizza, né? Não tem aquelas hélices, então são só bloquinhos. Pra mim dá muito certo isso aqui, rende muito a minha produção. E aí eu fiz 4 peças no modelo Lili. Esse aqui é aquele maiorzinho, né, que fica com 35 centímetros, na cor rosé, com o acabamento aqui no cinza, como a minha cliente pediu, ó. O detalhezinho do acabamento no cinza e a cor rosé predominando, vai combinar super, né, com o tapetão. Aí eu tenho certeza que a pessoa que ela vai presentear vai ficar super feliz de receber esse presente, porque ficou belíssimo. Tanto o jogo de americanos, né, quanto o tapetão ficaram perfeitos. Aí sobre os americanos, deixa eu te passar a informação técnica dele aqui também. Cada americano desse, como eu falei, ficou medindo 35 centímetros de diâmetro, né? Então, de uma ponta a outra aqui, 35 centímetros. Cada um deles ficou pesando 86 gramas, então ele é super econômico. E o kit total, né, ficou pesando 349 gramas. Então, as 4 peças que eu fiz aqui para essa cliente ficou pesando 349 gramas. E aí, vamos falar sobre o valor de venda, né? O Suplá Lili, eu tenho vendido ele. Esse aqui com 35 centímetros a R$19,90 ou R$20. E aquele menor que fica com 30 centímetros, eu tenho vendido ele a R$14,90 ou R$15, como eu preferir. Então, essas 4 peças aqui ficaram no valor de R$80, tá? Ah, guria, mas tu não falou que o valor do teu crochê era de R$100 o quilo do barbante? Sim, porém a gente sabe que tem algumas peças que elas têm valor agregado. Tem diferença no valor da venda de um tapete que tu coloca na porta para bater o pé quando vai entrar, a uma peça que vai em cima da mesa para decorar, para proteger ali uma mesa nova, né? Ou para tornar aquele momento da refeição ali um momento mais especial, decorar a casa. A gente sabe que isso tem um valor agregado. A cliente consegue enxergar mais valor numa peça assim do que, por exemplo, em um tapete que a gente põe na porta para bater o pé quando vai entrar. Então, tudo isso eu coloco na minha precificação. Tudo isso agrega na hora de precificar a minha peça. E também a questão de quanto tu tá precisando do dinheiro. Porque às vezes tu vender, por exemplo, um americano desses aqui a R$10 e tu fazer vários no dia e não parar de ter encomenda e conseguir manter o teu ateliê, sustentar a tua casa fazendo americanos de R$10, se tu tá nesse momento que tu precisa fazer isso, que tu consegue fazer isso, faz que vai dar certo pra ti. Não deixa ninguém chegar e te dizer, ai não, mas tu não pode fazer isso, não pode. Gente, não existe nenhuma lei que diga o que tu pode e o que tu não pode fazer dentro do teu ateliê nessa questão aí de produção, de precificação. Então, quem faz a lei, que nem eu digo pra Clarinha, né? A lei aqui sou eu, a lei sou eu. Então, quem determina o que pode, o que não pode ser feito, o que é bom e o que não é, o que é saudável ou não pro meu ateliê e pra mim, sou eu. Então, o vídeo de hoje foi esse. Me fala aí, o que tu achou dessa produção? Gostou? Eu fiquei bem satisfeita, embora as cores não sejam muito do meu agrado. Eu preferiria ter passado aqui, como eu falei, né, uma areia, um begezinho, eu acho que ia ficar melhor, mas a gente faz o gosto da cliente, né? E ficou bonito, feio não ficou não. Se fosse pra mim, passaria outra cor? Com certeza, mas feio não ficou não. Deixa aí pra mim nos comentários o que tu achou, tanto das peças que eu produzi, quanto do meu valor de venda. Sim, isso mesmo, estou pedindo a tua opinião. Então deixa nos comentários aí que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Vai ficar aqui na tela sugestões de vídeo pra ti, clica em cima de alguma delas. Bora assistir mais um vídeo aqui do canal, que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!